Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, antes de iniciar a oração e a apresentação do palestrante, nós temos o Edivaldo Kulcheski, sábado, agora dia 15, ele fará uma palestra, ele é nosso primo, muito querido, as palestras dele são muito boas e estão todos convidados. O encerramento vai ser feito pela Janete. Nosso palestrante hoje é o Gisiel. Que Deus te abençoe, te ilumine, para que você possa fazer a tua exposição. Vou ler no livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Quem cede espaço à tristeza, manda embora a alegria. Diga firme para você: a partir de hoje, eu vou escrever uma história bonita em minha vida. Cansei de sofrer, cansei de ficar reclamando do que não deu certo e deixando de fazer algo para dar certo. Hoje é o dia da minha independência espiritual. É o dia em que eu assumo o controle da minha vida. É o dia em que eu deixo de ser aquele coitado ou coitada e vou tomar as rédeas da situação. Antes que os outros passem a comandar minha vida. Se eu fizer isso, não tenho qualquer medo do futuro, porque sei que o futuro é a somatória de tudo aquilo que eu vou plantar em minha vida a partir de hoje. Então, com essa mensagem, eu convido a todos a mentalizar essa mensagem bem fundo em nossos corações. E com Jesus, tudo é mais fácil, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não deixou ninguém comandar a sua vida. Ele sabia muito bem o que estava fazendo por todos nós. E nós também precisamos saber o que queremos da nossa vida. E Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso irmão, ele deixou bem claro que para nós sermos felizes, ter amor no nosso coração, humildade, respeito uns para com os outros, é necessário cumprir as leis de Deus. E essas leis estão gravadas em nossa consciência. Portanto, busquemos bem fundo no nosso coração e na nossa consciência viver Jesus em nós. Que assim seja. Então, a palavra com você, Gisele. Ele é trabalhador da Casa Espírita Jesus de Nazaré, do Poço Claro. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. E é uma alegria poder retornar nessa Casa Espírita para compartilhar um pouquinho do que a gente estuda e aprende. E melhor para fixar para a gente é compartilhando. E o tema que eu escolhi para a noite de hoje é gratidão e otimismo, uma questão de escolha. Como assim? Gratidão e otimismo, uma questão de escolha. Às vezes, ao amanhecer, todos nós levantamos, saímos à rua, encontramos pessoas e alguns dizem assim, bom dia.
Alguns não conseguem falar o bom, falam apenas dia. Alguns dizem bom para quem? E é uma questão de escolha. Então a gente vai refletir nessa noite de hoje sobre essa questão. Eu vou pegar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 6 do Cristo Consolador, no item 8 do Advento do Espírito e Verdade. Eu gosto muito dessa fala. Ela vem assim ao encontro da nossa possibilidade de ser gratos a Deus. Olha só como é que ela inicia. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, coloca ele o bálsamo que consola. Olha só, às vezes a gente reclama assim, mas será que Deus atende a minha prece? Será que Deus não esqueceu de mim? Porque geralmente a pessoa que não é muito otimista diz assim, mas Deus esqueceu. Aqueles que não são pessimistas, mas dizem assim, Deus sabe o que eu preciso. Se Ele existe, Ele sabe, não precisa eu pedir. Mas olha a recomendação. Deus consola os humildes e dá força àqueles que lhe pedem. Nós estamos tendo a humildade de pedir? A mensagem parece que foi bem oportuna na noite de hoje, falando sobre a questão de reclamar, não perceber as dádivas de Deus na nossa vida. Então, se estamos passando por algum conflito, algum problema, nós devemos pedir. Eu não sou muito acanhado, não. Se a gente estuda na doutrina espírita, na fala de Jesus, que Deus é misericordioso, nós vamos se sentir acanhados em pedir. Vamos pedir. E ainda diz, e Deus dá força aos outros que Ele pede. E o poder de Deus cobre a terra toda. Falando para nós, que o poder de Deus cobre o universo. E não há uma única lágrima que Deus não deixa um bálsamo para o consolo. A nossa dificuldade, às vezes, é perceber aonde está o bálsamo, mas Deus não deixa ninguém desamparado. Por que eu escolhi esse trecho? Porque ele fala também dos aflitos. Não há ninguém que esteja, nesse momento, encarnado no planeta Terra, que não tenha algum tipo de aflição. Uns mais, outros menos. Aliás, Jesus já dizia, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e que sofrem, porque eu vos consolarei. Jesus disse que ia tirar o sofrimento de cada um de nós? Não, Jesus disse que ia proporcionar o quê? O alívio. E não há nenhuma situação que não é possível reverter. Tem uma frase do apóstolo, alguns atribuem a Jesus, mas é do apóstolo Pedro, que o amor cobre uma multidão de pecados. Olha que profundo, né? Então Deus dá a oportunidade de sempre recomeçar. E no livro dos Espíritos, é uma pergunta, diz assim, qual é o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem, há 3 coisas que o ser humano pode se propor através da prece: louvar, pedir e agradecer. Na nossa condição evolutiva que nós estamos, nós ainda pedimos mais do que louvamos e agradecemos. Mas é o próprio Evangelho do Espírito do Espírito e Verdade que fala, recomenda. Se estamos em aflição, peçamos.
tenhamos a humildade. Por que eu trago esse texto? Todos que estamos aqui estudando, escutando a palestra hoje, já vimos falar de Chico Xavier? Eu gosto sempre de perguntar, porque às vezes a pessoa está vindo pela primeira vez, pela segunda. Chico Xavier, ele desencarnou no ano de 2002. Foi médium, tem várias obras de caridade, psicografou mais de 400 livros, todos revertidos para as obras de caridade ou para a Federação Espírita Brasileira, os seus direitos autorais. Mas a gente imagina assim, Chico não tinha aflição, porque era uma pessoa que, segundo conta os relatos, para aqueles que mediram a áurea de Chico, que a áurea de Chico ela dava em torno dos seus 10 metros. Então, a pessoa que chegava no portão da casa do Chico para fazer a visita já sentia que uma energia diferente. Mas um dia, depois de bastante trabalho, suas atividades corriqueiras, ele chama Emmanuel e diz assim: mano, eu tenho um pedido para te fazer. Isso aqui está na íntegra, na página do YouTube da Federação Espírita do Paraná, com o título Isso Também Passará. Então conta que Chico diz assim para Emmanuel: olha, mano, estou passando por umas aflições aí, a coisa, olha, não sei como proceder, mas eu gostaria que você pedisse um parecer para Maria de Nazaré. Olha só o pedido. Olha, converse com Maria de Nazaré porque eu preciso do parecer dela. E Emmanuel então encaminha o pedido de Chico para Maria de Nazaré. Passado alguns dias, Emmanuel chega para Chico: Chico, Maria de Nazaré tem um recado para você. E ele, de prontidão, já pegou o lápis, caneta ali para escrever. Pode ditar, Emmanuel. Maria de Nazaré mandou dizer que isso também passará. Mas só isso, Emmanuel? Sim, Maria de Nazaré mandou dizer que isso também passará. E a partir dessa fala que daí ele escreve todo aquele texto que é muito lindo. Nas falas dele sempre falava: isso também passa, isso também passará. Porque foi um recado de Maria de Nazaré. Aí o texto na íntegra é muito bonito. Ele fala sobre as nossas riquezas, nossas dificuldades, nossos desafios. Tudo enquanto nós estamos na vida corporal, um momento ou outro vai passar. E vai resultar disso um aprendizado. Então ninguém está desamparado e todos nós temos motivos para sermos gratos e principalmente para nós sermos otimistas. Eu vou compartilhar novamente um texto chamado O Eterno Descontente, de Leon Tolstói. O texto original, a moeda que está lá é o rublos, mas eu trago ele para a nossa moeda, que é o reais. Então ele conta que havia um jovem que estava reclamando da vida. Só, olha, Deus dá uns a riqueza, as facilidades, mas Deus esqueceu de mim. Olha a situação que eu estou. Você conhece pessoas dessa situação? Que às vezes, olha, Deus ajuda os outros e a mim esqueceu. Aí esse sábio estava passando e disse assim: mas você é tão pobre assim como dizem? Sim, você não está vendo? Aí ele diz assim: mas você é jovem, ainda é belo. Não, mas isso não é suficiente. Aí ele disse assim para ele: você consentiria então em cortar uma das suas mãos por 10 mil reais? Ele disse: mas nem por 20. Então consentirias em ficar sem uma das pernas por 50 mil reais? Nem por 100.
Consentirias então a ficar cegos de uma vista por 100 mil reais, mas nem por 1 milhão? Está vendo? Tu é rico. Quem é que já ouviu falar, ou tem um parente próximo, conhecido, que já passou por uma cirurgia de alguma situação no corpo físico? E tem cirurgias que custam 10, 20, 40, 100 mil reais. Medicações que passam numa única cápsula acima dos 50 mil reais. Injeções. Então, se nós estamos com a nossa saúde, não precisa ser perfeita, mas mediana, equilibrada, que nós possamos andar, conversar, nós já somos ricos. Para nós refletir, né? Quanto temos, né, a agradecer. Às vezes a gente pensa assim, por exemplo, se eu puder andar, eu já devo ser grato. Se eu não puder andar, agradecer a bengala, que me ajuda a dar sustentação. Se eu ainda não puder andar e usar a bengala, ainda tem a cadeira de rodas. Agradecer, se tiver uma alma querida, bondosa, que possa nos conduzir quando eu não possa mais locomover. Porque é tão difícil, às vezes, você ajudar, auxiliar alguém que tem dificuldade de locomoção, mas que é difícil de trabalhar. Então, se nós um dia passarmos por uma situação, vamos facilitar também a atividade do outro. Tudo na vida é aprendizado. Tudo é oportunidade. E a gente vai vendo na doutrina espírita os motivos para a gente ser gratos e otimistas. Primeiro, Deus, a gente tem o conceito que Deus é Pai, de infinito amor, bondade e teu misericordioso. Ninguém está desamparado da providência divina. Nós somos espíritos imortais. Nesse momento nós estamos num corpo físico, mas nós sobrevivemos a ele. Esta não é a primeira nem a última experiência no corpo físico. Nascemos, desencarnamos, renascemos inúmeras vezes num conjunto de aprendizado. Ainda falando sobre os desafios que cada um tem de passar, tem uma passagem bíblica de Jesus, juntamente com os apóstolos, em alto mar. Narrando resumidamente, o momento que Jesus estava adormecendo, aí houve a tempestade, e os apóstolos estavam aflitos, e acordaram Jesus: nós vamos perecer. E Jesus, como conversasse, conhecedor de toda a matéria, conversando com os mares, ele diz: acalma-te. E o mar acalmou, assim como está nos relatos bíblicos. Mas, o que eu gosto de tirar depois disso é a frase de Jesus, que falou naquela época e ecoa no universo. Porque após a tempestade vem a calmaria. Se estamos passando por um momento que está turbulento, tem tempestade, um momento, tudo isso vai passar. Jesus falou, deve ser o recado de Maria, sua mãe, tudo isso vai passar. Tudo passa. Então a minha vida pode estar na turbulência, mas olha, o otimismo é da vida, é da lei. Um dia as coisas vão melhorar, um dia vem a calmaria. O otimismo é a disposição para ver as coisas pelo lado bom
e esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis. É ver o lado bom das coisas. Ah, mas não tem o lado bom, só o lado bom. Depende de como a gente olha. Se a gente encarar as coisas como tudo vem para o nosso aprendizado, sempre vai ser o lado bom. Mas aí a gente escuta assim, pessoas dizendo assim, a gente não pode ser só otimista. A gente tem que ser o quê? Realista. Já viram escutar isso? Tem que ser o quê? Realista. E aí vivendo assim, que a gente vai estudando a doutrina espírita e vai aprendendo que dá para ser otimista e principalmente realista. Ah não, Gisele, mas tem pessoas que não tem jeito. Aquela situação assim, não tem jeito. Bom, se eu olhar a vida sendo só esse curto espaço de tempo entre o berço e o túmulo e limitar, talvez para aquele indivíduo, para aquela pessoa, não tem jeito. Mas o tempo no universo é muito mais do que a gente imagina. Aqui é apenas uma experiência. Tem pessoas que às vezes vão precisar de 1, 2, 3 encarnações para começar o despertamento. Quantas encarnações nós já passamos para agora despertar? Isso não é otimismo? E a gente aprende aonde? Na doutrina espírita. Não limite o tempo. Jesus falava sobre o perdão. Aí a gente vê o seguinte, tem coisas que eu não consigo perdoar. Deus sabe. Se nós limitarmos o tempo, não, eu vou fazer uma prece, se Deus tem que me atender amanhã. Se Deus não me atender amanhã, eu já não acredito mais em Deus. O universo não funciona assim. Existem leis maiores. E quanto mais a gente vai estudando, vai compreendendo, mais a gente vai percebendo que tudo concorre para o nosso aperfeiçoamento. Até os tropeços que a gente dá da vida são para a gente impulsionar para o crescimento. Porque a partir do momento que a gente percebe, a gente tem aquela necessidade de mudança, de reparar de alguma forma. Às vezes as pessoas não conseguem num primeiro momento. Deus sabe. É por isso que a gente tem inúmeras oportunidades através da reencarnação para recomeçar. Mas a gente pode começar hoje. Então a gente vai percebendo que a gente pode ser sim otimista e realista, mas não dá para ser imediatista. Se limitou o tempo, a gente vai entrar em parafuso, a gente vai achar que Deus não existe, porque Deus esqueceu. Mas tem coisas que vão além das nossas possibilidades de entendimento agora. A gente aprende na doutrina espírita que tem situações que fazem parte do nosso planejamento reencarnatório. Existe planejamento para a gente retornar para a vida física? Graças a Deus a gente não lembra, né? Ou a gente ficaria contente de já estar no caminho certo, ou a gente ficaria preocupado, por a gente estar um pouquinho distante. Aliás, uma vez alguém me fez uma pergunta, eu estava estudando um grupo de estudo, e aí alguém disse assim, como é que a gente sabe se a gente está andando na nossa vida mais próximo do nosso planejamento reencarnatório ou mais afastado? Eu olhei para a pessoa e disse, nossa, que pergunta fácil de responder, né? Não é simples. Mas via de regra, toda vez que a gente sente paz no coração, que as coisas vão se assentando, é porque a gente está numa direção mais ou menos de acordo. Quando as nossas decisões começam só a nos perturbar, é que alguma coisa não está batendo direito. Ou aquela frase assim, a gente fazer as pazes com o universo, tudo flui.
quando a gente está em sintonia com as coisas do crescimento, porque tropeços, erros, aprendizados, todos nós temos. Aflições, não há ninguém que esteja encarnado, pode ter menos. Vamos pensar Chico Xavier, eu fico pensando, quais seriam as aflições de Chico, né? Emmanuel, e é o recado de Maria, ainda não deram não disseram assim, olha Chico, já que você está trabalhando, dedicando toda a sua vida, né, você tem um merecimento especial, nós vamos dizer, não, o recado dele mesmo. Aí ele interpretando isso, ele escreve todo aquele texto que é muito maravilhoso. Uma outra história, conta-se que tinham 2 pacientes internados na sala, num quarto, né? E um deles estava próximo à janela e o outro estava mais ao meio. E aquele que estava na janela conversava e começava a relatar o que ele estava vendo para o lado de fora. E aquele que ficava no meio assim, ficava maravilhado, imaginando. E ele falava, hoje o dia está ensolarado, ali há um bosque, os pássaros, as borboletas, o jardim florido, as crianças brincando, os casais de namorados. E ia relatando, todo dia relatando como é que era a paisagem desse bosque. Um dia, esse paciente deu uma melhorada e ganhou alta. E aí ele pegou assim, pediu para o enfermeiro, olha, eu tenho um pedido para fazer, eu gostaria muito, ficaria muito agradecido se você me mudasse desse leito que está mais ao meio para o lado da janela, que eu também quero apreciar a paisagem. O enfermeiro pensou um pouco, não vou contrariar, né, já que é para a alegria dele, colocou ele ao lado da janela. Quando ele olhou para fora, ele viu um grande paredão, um muro cinza. Aí ele ficou decepcionado, mas por que esse amigo aí que a gente compartilhou o quarto mentiu para mim? E o enfermeiro mentiu o quê? Mas ele falava que tinha um bosque, isso. Não, de fato, além desse muro, há um bosque, onde há os passos, as crianças brincam, é um jardim muito florido. Ele não mentiu, apenas descreveu o que ele já sabia que existia lá. O otimista vê além dos obstáculos. O otimista, realista, com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, confia no que está falando. Se o mundo está em turbulência, estamos na turbulência. Mas Jesus falou, depois da turbulência vai vir, depois da tempestade vai vir a calmaria. E isso também vai passar. Agora, enquanto estamos passando por esse momento, a gente abala. Aliás, está na Gênese, que para nossa transformação da humanidade, para esse salto na evolução, a gente ia passar por abalos, mas não mais os abalos da natureza, mas sim os abalos do espírito. Então todas as coisas que vão ocorrendo agora, nesses últimos anos, mexe com a nossa humanidade. É difícil alguém vir agora encarnado não se sinta às vezes aflito por essa situação, por essa ou aquela, ou que não se põe no lugar de tantas e tantas tragédias. Então esse é o convite de Jesus, para que a gente possa fortalecer a nossa fé, sermos gratos por tudo aquilo que já conquistamos, mas que não percamos o otimismo diante desses desafios. E gratidão é o reconhecimento da providência divina em nossas vidas. São as dádivas, as bênçãos e também as oportunidades de aprendizagem. A energia positiva da gratidão cria uma atmosfera positiva
muda as perspectivas como olhamos o mundo. Aliás, toda pessoa que é grata, por si só, ela já é mais otimista. Dificilmente a gente vê uma pessoa pessimista que seja grata. Porque ela não consegue reconhecer as dádivas, as bênçãos, elas estão aí. E a gente cria a atmosfera em que a gente quer viver. Segundo André Luiz, no livro Ação e Reação, os nossos pensamentos criam em torno de nós uma atmosfera em que, dentro dessa criação, nós somos obrigados a viver. Ah, mas eu não quero. Mas é que a gente está envolvido nessa vibração. Aliás, tudo que existe no mundo físico, primeiro foi construído no pensamento. Alguém imaginou, por exemplo, fazer uma casa. Antes de começar a colocar o primeiro tijolo, já imagina como é que é a casa. Alguém vai fazer um alimento, um almoço, já imagina até o sabor. Imagina, por exemplo, como é que vai ficar o formato de qualquer coisa. Então, tudo que existe no plano físico é apenas a materialização do que já está no nosso pensamento. Então, quando nós estamos numa sintonia de vibração, de gratidão e de otimismo, a gente atrai coisas dessa situação. Quando a gente está no negativo, a gente tende a atrair vibrações ou energias dessa mesma situação. Não é só a doutrina espírita que fala isso. A ciência fala que muitas das nossas doenças, elas têm o início no lado emocional. No estresse, na agitação. Isso é a ciência falando. Então, às vezes, nem sempre as coisas saem do jeito que a gente planeja. Mas eu posso reconhecer o que não deu certo e transformar em aprendizado ou queixar-se da vida, da sorte de Deus. E pessoas dizem, eu não tenho sorte com as coisas. E a pessoa vai se queixando, ela coloca já na vida dela, eu não tenho, eu não sou merecedor. Lembra do início que a gente falava que Deus consola os humildes e dá força àqueles que lhe pedem? Às vezes, tem momentos na vida que a gente sente assim, olha, eu não me sinto merecedor da providência divina. E aí eu esqueço de orar. Todos nós somos merecedores da providência divina. E tem coisas, como a gente já falou, que fazem parte do nosso planejamento reencarnatório. Aí tem um dito popular que diz assim, tem males que vêm para bem. Já viram falar isso? O pessimista consegue estragar ainda, tem males que vêm para pior. A gente ouve isso. Mas vamos ver pelo lado otimista e realista. Tudo concorre para o nosso progresso. Tudo vai se transformar em aprendizado. Então, tudo que nos ocorre, mesmo as situações que a gente pensa ser uma hoje, elas vêm para o bem. Em outras doutrinas religiosas, até fala assim, isso pode ser o quê? Um livramento. Já viram? Pode. E é de fato. Tem coisas que não dá certo porque talvez era proteção. E quais são os motivos que a gente tem para agradecer, para ter gratidão? Primeiro, nós temos família. Temos o trabalho, corpo físico, que é um instrumento de todo esse aprendizado. Temos uma religião. E se temos a oportunidade de estar com o conhecimento da doutrina espírita, ele amplia a nossa visão. Temos amigos. E temos também anjo da guarda.
Vocês acreditam em anjo da guarda? Porque ele diz assim, independente de você acreditar ou não, todos nós temos. Uns chamam de anjo da guarda, mentor, espírito protetor, estrela guia, e aí mundo afora. Mas todos nós temos. É por isso que ninguém está desamparado. Não é bom a gente saber disso? E lembrar sempre que Deus sempre é providencial e ninguém está ao abandono da providência divina. Todos nós somos filhos de Deus. Às vezes a gente imagina assim, olha, tem situações, às vezes um familiar difícil de trabalhar, de se conviver, às vezes está no papel de cônjuge, de filho, de pai, de primo, conhecido, colega de trabalho. Mas quando estivermos diante de uma situação complicada, difícil, que a gente pensa assim, olha Deus, eu não estou conseguindo trabalhar isso. Mas igualmente a essa situação, ele também é teu filho, ela também é teu filho. Então entreguemos o bem aos cuidados de Deus. E a doutrina espírita, bem compreendida, desperta o sentimento de gratidão e autoaceitação, fortalece a nossa esperança e a construção da fé. A fé é algo que se constrói. Como é que a gente vai construir a fé se a gente não tiver nossos abalos? Os abalos, às vezes, servem para nós voltarmos a compreender que nós somos de essência espiritual. Nós vamos sobreviver à vida orgânica. Isso não é algo para a gente ser otimista? Eu posso não compreender muitas coisas que ocorrem no decorrer da nossa existência, mas com o entendimento da doutrina espírita, eu não acuso a Deus pelos infortúnios. Eu sou uma pessoa que não consigo acusar a Deus. Todos nós passamos por aflições, mas não tem como. Por tudo quanto Ele já nos concedeu. Eu posso não compreender algumas coisas ainda, porque o nosso entendimento ainda é pequeno diante das possibilidades do universo. Mas ter essa certeza de que, mesmo não entendendo hoje, que Deus é Pai, é bom, é justo, um dia eu vou entender. Porque tudo no universo tem uma razão de ser. E eu gostaria assim de encerrar a nossa fala dizendo que existem 2 dias do ano que a gente pode tentar fazer o que quiser, a gente não vai conseguir fazer nada. Vocês acreditam que tem 2 dias do ano que a gente não pode fazer nada? E não é feriado, né? Um é o ontem. Tente fazer alguma coisa ontem. Não tem como nós viver o ontem. Não dá. O outro dia é o amanhã. Por mais que a gente deseje antecipar o amanhã, mas a gente não consegue viver o amanhã. Portanto, a gente pode ser o quê? Grato. Ter gratidão por tudo que a gente viveu até o dia de ontem. Até mesmo pelas coisas que não deram certo, pelos tropeços. E sermos otimistas com o conhecimento da doutrina espírita por tudo que a gente pode viver no amanhã, no futuro. E sermos felizes pela oportunidade que Deus nos deu, que é hoje. E que, por sinal, o nome chama-se presente. Espero ter trazido essa reflexão e lembremos sempre que a doutrina espírita nos auxilia a nós sermos gratos, mas principalmente otimistas e realistas. É apenas uma questão de escolha. Agradeço e devolvo.